Sua filha já teve problema na escola? Uma pessoa conservadora se adaptaria em Portugal? É caro ter um plano de saúde? Quero saber se está bem, como está o seu tratamento. Estão acompanhando o caso das filhas tiradas dos pais? Se mudariam para outra cidade do Algarve? Escola internacional ou portuguesa para estudante não falante de português? Existe praia em Portimão sem falésias? Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E como vocês já viram aí na introdução, nós vamos responder perguntas. Mas da onde vieram essas perguntas? Essas perguntas vieram lá do nosso perfil Algarve pelo Nosso Olhar no Instagram. Se você não segue, quiser se atualizar do nosso dia a dia, de várias dicas que nós damos aqui, uma extensão deste canal, só que de um outro modelo, né? Podemos dizer assim. Uma visão assim mais rápida, mais intimista, rápida. porque nós conseguimos mostrar o nosso dia a dia, o que estamos fazendo. Hoje, por exemplo, nós estamos nesse apartamento aqui, que é um dos apartamentos que nós administramos para arrendamento por temporada. Então, você consegue ver tudo isso que acontece em tempo real, não é isso? E Isso. são várias perguntas, hein? Já então perguntaram lá, a gente disse, por que não levar para o canal para compartilhar com eles também, que pode ser a sua dúvida, né? Porque lá nós temos cerca de quase 30 mil seguidores e aqui 53 mil. Então vamos juntar essa comunidade para que todos fiquem cientes que foram perguntas muito interessantes e que podem ser a sua dúvida, não é isso? Com certeza. Então vem com a gente. Logo depois da vinheta. Não é, meu pai é cabeludo, nem é nada. Você que caiu de paraquedas nesse canal, eu sou o Henrique Ochoa. Eu sou a Thay Ochoa. E nós moramos aqui no Algarve, no sul de Portugal, lugar mais quentinho, 300 dias de sol e com praias maravilhosas. E antes que nós chegamos a morar em... Nós moramos por cerca de 2 anos e meio em Viseu, centro-norte de Portugal, uma cidade belíssima. Temos vários vídeos, tem uma playlist enorme de vídeos. Se você quiser morar ou quiser passear em Viseu, fica a nossa fica a dica. super dica, que a gente contou a nossa experiência lá também. Tudo começou em Viseu. Então nós temos uma filha de 10 anos e vivemos aqui no sul de Portugal, na região do Algarve. Ela estuda aqui, já estamos aqui por quase 7 anos. Então temos uma experiência de vivência como imigrantes aqui em Portugal. E tudo que nós vamos descobrindo, a gente vai compartilhando aqui com vocês dicas, como economizar em tal situação. Tudo que a gente vai encontrando de boa, a gente compartilha para ajudar você no seu planejamento ou que você venha passear aqui no Algarve também. E nós vamos falar por várias vezes aí que sempre essa é a nossa experiência. Isso não é para que você siga, é assim que vai acontecer. Não, é a nossa experiência, mas pode dar aí um rumo e uma base para que você tenha pelo menos uma visão do que está acontecendo, do que é possível. Vamos lá, as perguntas? Vamos lá. Você já até respondeu essa. Moram há quanto tempo em Portugal? Bem, esse ano nós iremos completar 7 anos de Chegamos vivência em 2018. Quando em 2018? Em agosto de 2018. Se eu não me erro, dia 13 de agosto, nós chegamos aqui em Portugal. Eu acho que nós saímos dia 12 de lá e chegamos aqui dia 13. Então já estamos indo aí para o 7º ano de Portugal e nunca mais voltamos ao Brasil. Por que romantizam a imigração? Essa é contigo. Essa pergunta, tem algumas pessoas que falam que a gente só fala das coisas boas, não mostramos o lado ruim, por que a gente enfeita tudo? Mas nós, como o nome do canal fala, pelo nosso olhar. Então, nós mostramos as coisas como nós enxergamos, como nós vivemos. E nós gostamos de olhar o copo meio cheio, como o Henrique costuma dizer, sempre o lado positivo, que as coisas fluem mais, ficam mais leves. É porque não tem que ficar dando holofote para o negativo. Então, nós não... além da nossa vida, graças a Deus, até vimos no carro falando sobre um ponto desse, as coisas dão muito bem pra gente, as coisas vão bem. Então chegou agora a sua consulta antecipando, né? E Sim. nunca deu errado. Então... Para que a gente vai dar uma foto? O que dá errado são coisas que não vão afetar. Nossa vida mudou depois que aconteceu isso. Não, deram errado umas coisinhas ou outras totalmente superáveis. Então não tem que dar holofote como em qualquer nisso. lugar do mundo que você, até se não imigrar, no lugar que você nasceu, que você cresceu, Vai ter uma viveu, diversidade, né? vão ter as diversidades, né? Então, nós gostamos de compartilhar a nossa vida. E a nossa vida é essa. E se isso é romantizar, vamos continuar romantizando. E se você não gosta da romantização, pode sair, pode ir embora. Pode sair. Seu lugar não é aqui. Não é aqui. Né? Família indo com criança de 5 anos. Qual a melhor época? A gente sempre... Fala em criança, a gente já pensa logo em período escolar, né?
O período escolar aqui começa em setembro. Ah, mas o ideal você vir em setembro? Assim, o período de matrícula das escolas inicia em abril, né? Não lembro exatamente que Todo varia, ano tem né? um calendário. Se você botar calendário escolar 2024/2025 Pesquise ou sempre em sites 2025 e 6, oficiais. vai aparecer lá o calendário, porque cada série tem uma data específica de matrícula que vai agora de abril até o finalzinho de julho, salvo engano. Isso. Então, a super dica para quem vem com família, eu ia pensar logo na minha filha, né? Ver o ano letivo quando começa, para a criança já Vir antes de pegar. setembro, para ela pegar É. no começo e não no meio do caminho, né, Thay? E ter Sim. que comprar as coisas e adaptação, etc., é meio complicado. Então, vir antes do início do período letivo. Mas quanto Essa é o que nós faríamos, né? quanto mais cedo vier, melhor. Para não cair numa escola talvez não tão boa, porque não Porque tem mais questão vagas. de vagas. Mas acho que tem outras perguntas aí que vão falar mais sobre essa questão. Vamos lá. Com 6.000 euros, vive bem em Portugal? Uma família com 3 pessoas. A pergunta do milhão. Isso depende muito do estilo de vida da sua família. Nós fizemos um vídeo anterior a este sobre os nossos custos de vida. Nós abrimos nosso coração para Mostramos lá. atualizar, né? Que já tinham outros lá atrás, mas as coisas mudam, né? Mudam bastante. Então, assim, com o vídeo que nós fizemos, assistam lá, vou deixar aqui no card para vocês. Assistam e você vai comparar com a sua família. Ah, não, eu não faria isso que o Henrique faz, eu não faria Porque, isso. por exemplo, tem um custo lá que já chegou a dar 180 euros de combustível por mês. Você talvez não precise disso. As nossas compras, você vai ver lá o nosso custo mensal e com 6.000, dá e sobra. Então, assim, aí, depende. Depende, se você comer camarão tigre todos os dias, picanha, etc e tal, talvez não dê 6.000, né? Mas para o nosso padrão de consumo, dá e sobra. Dentista em Portimão, qual vocês indicam? Nós indicamos a clínica que a nossa família é atendida, né? Nós vamos na Dental Fish. Deixa um parênteses. Nós nunca indicamos nada daquilo que nós não usamos. Isso, Nunca. por isso que eu comecei logo. A gente chega, recebe um monte de propostas para divulgar coisas e serviços e nós não aceitamos nada do que nós não tenhamos experimentado, ok? Fica o primeiro ponto aí. Então, a clínica que nós vamos, a Amy usa aparelho, eu uso aparelho, estou até usando agora, são aqueles alinhadores Invisalign, né? Que são bem discretos. Nem parece que tá. Nem parece que eu estou usando, mas eu estou usando. Então, o Henrique está no processo de processo de implante, então toda a nossa família é atendida nessa clínica. Dental Fish fica aqui, bem perto de... Em Portimão. Costa da Marina, ali, na né? Costa da Marina. E vai ter agora uma lá em Guimarães. Nós vamos na inauguração dessa nova filial. Mercado de Portugal. Como está hoje? Bem, essa dúvida nós entendemos com o mercado de trabalho. Mercado de trabalho. É isso que você está perguntando? Se você está perguntando com o mercado de trabalho aqui em Portugal, como é que está a sua experiência com o mercado de trabalho? É o mercado de trabalho, que eu não trabalho, eu sou aposentado. Trabalho, eu sou consultor imobiliário. Para quem não sabe, eu trabalho como consultor imobiliário aqui no Algarve. Aproveitando, fazer o jabá do nosso trabalho. Claro, né? Eu sou especialista em clientes compradores e eu busco um imóvel que, conforme os clientes desejam, dentro de um perfil, faço toda uma análise para saber se faz sentido ou não aquele tipo de imóvel ou o que a pessoa está pensando. Então, com a melhor orientação e mostrando de quem mora aqui. Quem mora aqui, bairros, né? Que talvez não sejam tão... Não se encaixa o seu perfil familiar ou não se encaixa o seu estilo de vida, e eu vou orientando e assessorando disso tudo. Então, se for o mercado de trabalho, estamos com uma taxa de desemprego baixa, relativamente baixa. Então, há trabalho. O problema não é o trabalho, é o salário baixo em algumas dos empregos oferecidos, principalmente aqui numa área turística, mas Portugal como um todo, o salário mínimo é baixo. Tem um poder de compra mais alto, que um salário mínimo que está 870, você compra com folga uma televisão de 55 polegadas. No Brasil, o salário mínimo não compra uma televisão menor do que isso, inclusive. O problema é a moradia, isso em qualquer lugar. O aluguel, que aqui, pelo menos aqui embaixo, são poucos os proprietários que querem alugar por contrato anual. A maioria quer fazer contrato temporário, como esse imóvel aqui, um apartamento de 1 quarto, que tem tudo, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, micro-ondas, tem garagem, tem piscina no prédio. É muito mais vantajoso alugar por temporada, fatura-se o dobro do que se colocar ele no contrato anual. Então essa é a dificuldade, é moradia. Mas o mercado de trabalho
e principalmente dependendo de algumas profissões que se destacam mais do que as outras, é bem interessante. Você tem saudade de Viseu? Vocês, né? Vocês... Sim, nós temos muita saudade de Viseu. Eu mais do que ele. Nós vamos lá essa semana. Nós iremos em Viseu essa semana. Vão acompanhando por aí, que a gente, pelo Instagram, né? Que Pelo a gente Instagram. vai colocar mais rápido lá. Se Iremos der- fazer vídeos A também. intenção é fazer vídeos lá também. Faz tempo que nós não eu acho que nós dois juntos tem mais de 4 anos que não voltamos lá. É, Você já voltou sozinha, eu já voltei sozinho, mas não juntos. Então vai ser uma experiência interessante. interessante. Tem um vídeo também para trás aí, alguns vídeos atrás, que nós explicamos entre Viseu e Portimão e por que saímos de Viseu, por que eu saí de Viseu e qual foi a proposta. Então vai lá que você vai entender essa questão com mais profundidade, quais foram os pontos que me fizeram sair de Viseu. Morar no Algarve, na Baixa Estação, é satisfatório? Olha, nós estávamos ontem no shopping center e estacionamento completamente lotado, os restaurantes da praça de alimentação completamente lotados. Nós fomos a um baile no sábado à noite dos anos 80, né? Cheio o salão, satisfatório, muito bom. Eu acho que você à noite não consegue muitas vagas por aqui, então apartamento ideal é ter um apartamento com garagem, isso fora do verão. Então eu não vejo nada aqui. As lojas não fecham, né? As grandes lojas, o shopping, o cinema, o teatro, tudo está funcionando. É lógico que no verão acontece aqui mais coisas, nós temos muito Claro. mais coisas. E Mais cada longe. vez mais nós vemos mais moradores. Isso né? é nítido, né? A gente até conversa com os nossos amigos. Vocês percebem, Thay, que tem mais, parece que tem mais morador? Sim. Parece que cada vez nos supermercados. De novo, quem vê lá no Instagram, a gente compartilha, que a gente está aqui na fila, gente, fila enorme. Era uma cidade mais balneário, sim, era uma cidade de veraneio, que tem mudado, principalmente depois da pandemia. As pessoas quiseram morar em lugares mais aprazíveis e não ir lá, e que podem ter essa possibilidade. Com o home office também, que foi implementado muito mais, está havendo muito mais gente morando aqui. Isso aqui está crescendo cada vez mais. Bom dia. Tem algum lugar em Portugal que vocês não morariam de jeito nenhum? Beijos, adoro vocês. Tem algum para você? Pra mim, não. Não? Pra você tem. Para mim é qualquer lugar que seja frio. Principalmente ali, Guarda, Covilhã, Serra da Estrela, Manteigas, Ceia, lugares que ficam ali próximo à Serra da Estrela. Serra da Estrela é onde nós temos a nossa estação de esqui, neva e tal. Eu fugi de frio, eu não quero frio. Ali eu não moraria por esses motivos. Que Portugal inteiro, parece que até na aldeia a gente tem, tudo tem um encanto, tudo é bem organizado, sabe? Você não vê fios aparentes, tem saneamento básico. É bem interessante. Então, é mais por causa do frio. Frio, então, talvez cada vez mais para o norte. Eu não pretendo mais sair daqui do Algarve, mas de jeito nenhum, se eu fosse numa situação bem adversa e eu tivesse que sair daqui, não iria para Covilhã, Guarda e nem Ceia. Região do Algarve para trabalhar compensa? Se fala muito em dificuldades, sou português. Compensa. Agora, a moradia que é o problema. Tem emprego, há uma falta de mão de obra em várias atividades, só que a moradia é o grande problema. Como é que uma pessoa que vai ganhar 1.000 e poucos euros vai pagar 850 euros de aluguel num apartamento como esse aqui de um quarto, quando aparece? Essa questão de moradia é em Portugal todo, né? Só que no Algarve se agrava mais ainda por ser um lugar Mais altamente turístico. turístico. E digamos que 70% dos imóveis estavam fechados para a temporada e tal, mas eu acho que esse número até diminuiu, só que é complicado achar um aluguel anual, né? É complicado. Tem muito de outubro a maio você até encontra, mas a partir de maio, quando começa aí a temporada de verão, agora tem boas oportunidades de trabalho aqui, dependendo da sua atividade. Praia da Rocha, já sei que é o lugar preferido de vocês. Qual fica em segundo lugar? Onde a gente mora, Três Castelos. A gente não mora na Praia da Rocha. Aí, o segundo lugar, que pra gente é o primeiro, é a Praia da Rocha. Eu não moraria ali na Praia da Rocha, na primeira e segunda Acho linha. que no caso, o nosso primeiro lugar seria onde a gente mora. Onde a gente mora. O segundo não é Praia da Rocha.
Porque a Praia da Rocha, para mim, ela é muito sazonal, ela recebe muito impacto da sazonalidade, né? Essa parte é que sente mesmo. A primeira linha, a segunda linha da praia, ela vai ter um impacto maior. Eu gostaria muito de uma terceira, quarta linha para trás. Mas vamos lá. Três Castelos, Encosta da Marina, Vila Rosa, nós vamos ter o Alto do Quintão, que é onde nós estamos agora, tem o Quinta do Amparo, tem a Quinta da Malata, tem o Barranco do Rodrigo, tem várias regiões muito boas para morar aqui em Portimão. É por isso que quem mora aqui é que tem expertise para falar para você sobre a região e não quem está lá, sei lá, em outro lugar de Portugal para querer vender alguma coisa aqui para você. Tome cuidado. O que acha de Monchique? É bom para alugar para casal aposentado? O que você acha? Bem, depende também do casal aposentado, né? Estilo de Porque vida, né? depende do estilo de vida, porque nós conhecemos alguns casais aposentados, tem um grupo aí bem animado, que não vejo eles, não consigo enxergar eles morando lá. Por quê? Porque é um lugar mais calmo, tem Menor. menos atividades, Menos né? estrutura. Mais afastado. Então é para um estilo, para um casal aposentado que gosta de ter um estilo de vida mais pacato. Mais rural, mais tranquilo, né? Isso. Porque não tem tanta estrutura como tem aqui, então, consequentemente, não vai ter muitas atividades como aqui tem, e isso tudo pode impactar no seu dia a dia. Mas quem é bem tranquilo e tal, lá, eu não tenho esse perfil. Maior dificuldade na mudança de país? Você tem opinião? Não. Burocracia. A gente está renascendo aqui. A maior dificuldade, aprender as leis, aprender muitas coisas dos costumes legais e de como lidar com determinados procedimentos. No Brasil, a gente aprende isso desde cedo, com tio, com avó, com pai, com mãe, eu até vendo a televisão. Então, chega aqui, você tem um procedimento que você nunca ouviu falar que era daquele jeito. E, às vezes, até alguns funcionários públicos menos empáticos, eles, opa, mas não sabia que era assim? Não sabia, não tinha como, não adivinhei. Então, são coisas que você vai aprendendo e a maior dificuldade é ultrapassar esses aprendizados. Mas depois a vida segue um ritmo que você não vai precisar nem saber mais que aquilo existia. Qual a escola, particular ou pública? O que você acha? Bem, vamos lá. Se essa pergunta for o que a gente prefere, né? Não tem nem muito o que escolher, porque não tem muita opção. Não tem opção entre a escola particular ou a pública, porque a partir do 5º ano já não há mais aqui em Portimão. Essa pergunta é aqui em Portimão. Não há escola particular. Então, estão todas as crianças na escola pública. Não tem, aqui só tem escola particular até o 4º ano. Então, todos vão estar na pública, do filho do mais humilde para o mais abastado, vai ter que estar na pública. Ou vai colocar onde? Ou em Lagoa. É a uns 14 quilômetros daqui que tem uma escola internacional. É a mais próxima, a partir do 5º ano. Então, é a pública. Qual é a melhor? É a pública. E estamos satisfeitos? Sim, Bastante. bastante. Qual o melhor lugar para se viver no Algarve? Portimão ou Faro? Quer que eu responda? Portimão. Faro tem uma infraestrutura administrativa maior do que Portimão. Mas depois de Faro, a outra cidade que tem uma maior infraestrutura administrativa e de todo o entorno é Portimão. Porque nós temos shopping, nós temos cinemas, nós temos aqui uma série de aparatos, boas lojas, né, de comércio, grandes lojas de comércio e departamentos, que talvez só Faro vá reunir. Mas só que Faro não tem uma beira-mar como Portimão tem. Né? Lá na Ria de Formosa, é bonito e tal, atravessa de barco, vai para as ilhas, mas uma beira-mar como eu tenho aqui, com um passadiço, 15 restaurantes, mais a beira-mar de Alvor, a Praia do Val, então eu nem cogito Faro. É muito difícil o arrendamento anual no Algarve? Foi explicado aí na anterior, a dificuldade é porque é menos rentável o proprietário colocar para o anual. Vamos então a coisas práticas, esse apartamento aqui foi adquirido por 205 mil euros. Se ele colocar no anual vai dar na faixa de 850 a 900 euros por mês.
Isso aí nós estamos falando de 9.000 com mais 1.800, 10.800 ao ano. 10.800 ao ano, ele consegue mais de 20.000 ao ano aqui com o alojamento por temporada, né? Com aluguel por temporada. Então, esse é o fator primordial que muitos não querem colocar no anual. Qual bairro devo escolher em Portimão para fazer tudo a pé? Olha, daqueles bairros que nós falamos na pergunta anterior aí, você consegue fazer tudo a pé, estando aqui no Alto do Quintão, você estando na Quinta da Malata, na Quinta do Amparo, você vai conseguir andar para perto dos vários comércios, centros comerciais, cinemas e outras coisas mais. E dá para ir à praia a pé. Então, é mais ou menos. Também tem ali a Encosta da Marina, bem interessante. Ficando concentrado aqui nessa região, nesses bairros que eu falei, Alto do Quintão, Quinta do Amparo, Três Castelos, Quinta da Malata, Encosta da Marina, você tá bem posto. Essa aqui são uma sequência de 3 perguntas. No final, o Henrique vai responder com calma. Ano que vem seremos nós. Visitei algumas cidades, incluindo Algarve. Porém, tenho filho na faculdade ano que vem. Terei filho na faculdade ano que vem. A dúvida é, Porto, achei sensacional. Ou Vila Moura. Fomos em outubro passado e achei espetacular. Beijão para vocês. Respondendo no gancho aí da questão da faculdade, você se mudar para um lugar, porque seu filho daqui a 3, 4, 5 anos vai para uma faculdade, quem te garante que ele vai para a faculdade daquela cidade? Porque ele vai para onde passar, para onde tiver nota. Ele pode ir para Bragança, ele pode ir para Viseu, ele pode ir para Braga, ele pode ir para Covilhã. E você, de repente, ficou no lugar achando que, poxa, eu vou ficar aqui porque meu filho já tem uma universidade aqui. E, no meu ver, é inútil, porque eu conheço vários portugueses que os filhos estão estudando em Lisboa, estão estudando em Évora, estão estudando em outros lugares. Então, vai para onde você achar melhor. Eu, particularmente, não quero nada acima de Lisboa por causa da temperatura. Então, entre Porto e Vila Moura, é Vila Moura, com certeza. Qual a praia preferida de vocês no Algarve? Qual é? Bem, aqui em Portimão tem várias, né? Sai escolhem da praia, mas aqui nós mais vamos, que é uma praia mais reservada, a gente consegue uma vaguinha por ali fácil, é a Praia do Alemão. Então, essa é a nossa praia preferida. Sim, ali é a Praia do Alemão. A mais próxima não é essa, a mais próxima da nossa casa é a Praia do Amado, mas a Praia do Alemão dá para levar a nossa caixa térmica, essas coisas, fica mais fácil. Até quarto para solteiro, tá difícil alugar? Tá, e principalmente homem. Eu vejo nos grupos falando, tem quarto, poxa, só tem quarto para mulher, será porque o homem faz mais bagunça? Será que é por causa disso? Porque tem mais quartos. Não que tenha para todo mundo. Quando aparece, eu vejo aparecer para mulher e menos para homem. O que vocês estão achando? Estão gostando desse nosso bate-papo? Já tem mais perguntas aqui para fazer. Então se inscreva, Se inscreva. manda para o seu amigo que quer saber alguma coisa, manda para sua esposa, Lembrou? manda para o seu marido. Pode ser aquela dúvida dele, já manda isso aí, já deixa o like. E olha, eu tenho uma métrica, tá? Sabia que cerca de 50% ou mais de pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Não paga nada para se inscrever e você vai receber o aviso que sai um novo vídeo que pode te interessar para conhecer Portugal ou nesse processo de imigração. Então já vai lá, se inscreve e ativa o sininho para saber como passar um vídeo novo com mais dicas. Para um bom planejamento, quanto em real levar? Eu tenho uma teoria que não pratiquei por impossibilidade financeira, que seriam 12 meses do teu custo. Qual é o teu custo de vida? Eu fiz lá o meu custo, vocês vão ver o vídeo, quando acabar isso, vai lá ver o vídeo. Então multiplica por 12, é o mundo ideal, você ter 12 meses de garantia. Nós vimos aí uma pandemia chegar, que deu um problema danado, então vai que você não consegue trabalhar e tal. Então 12 meses eu acho que é um período bem razoável de você ter 12 vezes o seu custo fixo mensal. Dicas do que levar na mudança. Bastante disposição, bastante resiliência, coragem e queime as pontes, pelo menos por um ano, porque eu não me lembro mais de coisas que nós trouxemos assim, então, que fizeram tanta diferença por ter trazido, né? Eu não me lembro. Nós trouxemos 2 pratos, 2 garfos, 2 copos, né? Porque nós sabíamos que ia dormir no nosso apartamento, que não tinha uma mobília qualquer, e sentadinho no chão foi quando nós fizemos a nossa primeira refeição
no nosso apartamento. Mas isso é bobagem, poderia ter comprado aqui em qualquer lugar. É, como se não tivesse, né? Né? Aqui não vendia, bobão. Mas, gente, é trazer mesmo um pensamento de que você vai passar por dificuldades aqui, você vai ter muita coisa diferente, mas tem que superar aqui. A superação não passa em voltar, porque voltar não vai resolver os seus problemas se você tiver o mesmo tipo de problema lá. Vai dar um gosto amargo na boca danado. Sua filha já teve problema na escola? Ela tá até ali no. Tá no quarto Tá aqui aqui, aguardando a acabamos de gente. buscá-la na escola aqui ela não tem problema, né? É, não tem problema na escola. Chegou aqui com 4 anos de idade, fez o jardim de infância, agora já está no 5º ano, super adaptada. Na escola fala o português de Portugal. A gente brinca que ela é bilíngue, né? Que ela fala o português de Portugal e o português do Brasil. Então vamos lá, passou por Então, Jardim de Infância, Mazovelos, ela passou quantas por escolas uma que ela escola no fez? primeiro ano lá, depois ela foi para o Pontal do 1º ao 4º ano aqui, e agora está no Dom Martins. São 4 É. escolas. Nunca houve relato. Nós perguntamos a ela com uma maneira bem tipo, você já ouviu falar? Não, não tem, gente. Então a gente não tem porquê como relatar coisas que vocês veem na internet onde dão holofote. Tem problemas? Tem. Nós também chegam até a gente esses relatos aí, mas não no nosso círculo social nós nunca ouvimos falar. É caro ter um plano de saúde? Não. Meu plano hoje dá menos de 10 euros para cada um. Menos de 10 para mim, menos de 10, eu pago 19 euros. Agora dá desconto somente em consultas, né? Não, ele não tem mais do que isso. É Nem sei se desconto de existe aqui, exames né, algum como lá no Brasil de que você paga e e não paga nada, É, né? Eu não sei. não conheço. Não sei. Tem o seguro acho que você sempre tem uma coparticipação nos exames e em algumas coisas. Nas cirurgias é que está coberto. É uma parte bem substancial do que você faz. Mas o plano básico, 19 euros, 10 euros, né, para cada um. Quero saber se está bem, como está o seu tratamento. Esta é para você. Deve ser, né? Bem, estou bem sim. Para quem não sabe, também tem vídeos aí atrás, que foi descoberto um nódulo na minha próstata. Já fiz a ressonância magnética e agora eu vou passar pela fase das próximas etapas, que é a biópsia, para descobrir qual vai ser o tratamento. Não tenho o menor sintoma, não sinto nada e vida que segue. Vamos para fazer a biópsia para depois saber qual vai ser o tratamento que o médico do hospital público vai encaminhar. Estão acompanhando o caso das filhas tiradas dos pais? Como é aí na região essa questão de faltas? O que você tem para falar sobre isso? A gente até soube, através desse questionamento foi. aqui, a gente foi procurar O que estava acontecendo? saber qual é a fofoca, o que está acontecendo, que a gente não está sabendo. Isso foi um caso lá para São Pedro do Sul, que vem em Viseu. distrito lá de Viseu, que os pais, eu não sei exatamente, tá? Que a CPCJ, que é como se fosse o Conselho Tutelar daqui, tirou as crianças dos pais. Não sei exatamente o motivo, não sei, não sabemos exatamente, né? O senhor perguntou aí por causa de faltas, que parece que as crianças também faltavam, mas eu não sei qual era o motivo que elas faltavam. Gente, no nosso círculo, vamos botar aí até o 5º nível, que é tipo, conheço uma pessoa que conhece a outra, que conhece a outra, que conhece a outra. Nós não temos relatos de ninguém. Nunca ouvimos relato de... Tiraram do fulano João, que era primo do Manuel. Nunca ouvimos alguém do nosso círculo de convivência, tá? Que tivesse tido essa medida tão drástica de retirada. É um fato que não é... Querem colocar como recorrente. Não é recorrente. Não é. Isso eu afirmo porque... Poxa, nós temos 53 mil seguidores. Nós conhecemos gente pra cacete. E nunca vi um relato desse próximo a gente. E como é a questão de faltas? Bem, acredito que é normal, né? Além Se a criança falta, está doente, seu pai vai lá e justifica, né? Você sempre Vamos fazer uma viagem, ela vai faltar um dia. Vai faltar um dia, vai, justifica. Não tem com quem ficar, ela vai e pronto, acabou. Agora, a Remy não falta, então a gente não sabe. Não falta por bobeira, não falta. Se mudariam para outra cidade do Algarve? Se sim, por quê? Você se mudaria? Eu não. Para mim tá bom aqui, tá bom. Para mim tá ótimo aqui, mas talvez eu tenha uma quedinha bem bacana, me chama a atenção Vila Moura. Vila Moura me chama bastante atenção
conjunto da obra, tudo bem organizado, tudo limpo, flores, grama e algumas coisas. Mas, em compensação, faltam outras atividades que lá não vi, principalmente no inverno, me deixou um pouquinho decepcionado, que nós tivemos lá em janeiro, e com um casal de amigos, e tanto que vieram do Brasil, o Marcelo, a esposa e tal, e o filho. Não gostei muito do que eu vi. É muito vazio em algumas situações e aqui muito mais ativo. Bem, mas ainda continuo com uma quedinha por Vila Moura. Existe praia em Portimão sem falésias? É mobilidade reduzida. E aí? Sim, tem a Praia da Rocha, que é uma da mais famosa daqui, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar. Tem uma parte que desce o estacionamento ali, tem acessibilidade, tem uma Na região da rampa Marina, que chega lá. Tem a Praia do Val, que tem acessibilidade. Tem algumas praias que e a tem Praia de até falésia, Alvô toda. mas tem. E a Praia de Alvô inteira, Toda ela é que é a plana. maior, talvez, em extensão do que a Praia da Rocha. Toda ela é plana. Então Toda ela é acessível, né? Então, tem pronto. boas opções. Escola internacional ou portuguesa para estudante não falante de português? Bem, depende da idade também, né? Se já chega um adolescente, um pré-adolescente, para você incluir aquela criança no meio, que ele não vai ter dificuldade para se comunicar, eu acho que a escola internacional seria uma boa opção. Mas como nós falamos também, ela fica afastada aqui de Portimão. Sim, mas Né? com todo o inconveniente, tem transporte, tá, da própria escola lá, vai pagar mais, só que seria muito agressivo, né? Tentar forçá-lo a aprender o português, até porque os estrangeiros acham o português muito difícil e é melhor deixar ele naquele ritmo da escola internacional, que aí não vai quebrar essa sequência e pode cair de rendimento escolar, com certeza. Ou se se já está no planejamento, né? Já começar a intensificar, aprender um português se você já pensa em colocar ele numa escola portuguesa, né? Então, se antecipar a isso irá ajudar muito a criança. Uma pessoa conservadora se adaptaria em Portugal? Pergunta meio capciosa, por causa desse termo tem sido utilizado para vários sentidos, mas sim, e eu acho que a sociedade portuguesa é até muito mais conservadora do que a sociedade brasileira. São muito mais conservadores no âmbito de conservadorismo, não é questão política, tá? Porque tem usado isso com outra conotação. Os portugueses são mais conservadores que os brasileiros, mas com certeza. E eu sou conservador, vivo muito bem em Portugal, e eu acho que é um lugar bom para quem é conservador. Sim, viveria bem, sim. Vive. O que vocês estão achando? Gostaram desse nosso bate-papo? Respondemos o que é seu questionamento? Se não, deixe nos comentários que a gente vai respondendo aí com calma para você. Mandem suas dúvidas, sugestões de novos vídeos. O que você quer saber do Algarve, não só aqui de Portimão, que a gente sempre está andando por aí, procurando conteúdos novos para sanar a sua dúvida, né, amor? Então, se inscreva, compartilhe e para que na próxima vez nós possamos responder a sua dúvida e também aqui nos comentários que nós vamos ler um a um e responder a você. Muito obrigada por ficarem aqui com a gente e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.